Então, eu queria chamar agora a nossa pastora para nos trazer uma palavra dos céus. Se você pode, dar uma salva de palmas para a nossa pastora. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu recebo, glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus de estar aqui nessa noite? Então, quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, porque hoje é a primeira terça-feira do mês de maio e nós vamos denunciar e quebrar toda a influência de preto velho. O que ele traz sobre a influência neste mês para atingir as nossas vidas com passividade? Paralisia. Sabe o que ele quer trazer sobre nós? Prisão emocional. Aquela lembrança do passado, ele quer ficar trazendo de forma repetitiva para que a gente não rompa, para que a gente não avance. Então, essa influência do mês de maio, ela é colocada aí sobre uma atmosfera espiritual. E, querido, o mundo espiritual, ele é real, você acreditando ou não. Vendo, tendo visão aberta ou não, está acontecendo algo. E se você não se posiciona em conhecimento, aquilo que você não conhece, você não vence. Então, eu trago aqui toda a primeira terça-feira, nós trazemos, não é para validar o inferno, mas é para você entender o que o mundo espiritual já antecipou, o que Satanás está tentando trazer sobre a tua vida para te influenciar e o que você já vai se posicionar contra isso. Aquele marasmo, aquela passividade, está vendo as coisas acontecendo e deixa, eu estou cansado. Aquela sensação de nostalgia, que você está achando que é nostalgia, mas é excesso de lembrança do passado. Ai, bom era aquele tempo. Ai, será que eu tenho que viver o novo mesmo? É melhor ficar aqui do jeito que as coisas estão. Um conformismo, uma conformidade. E isso é influência espiritual. Cancelado pelo sangue de Jesus. E para isso você vai fechar as brechas hoje. Tá bom? Porque Satanás, ele anda ao derredor, buscando algo que possa tragar. E é por isso que a gente já se antecipa. Para cancelar e para desfazer, porque é para isso que a igreja foi estabelecida, para desfazer as obras do inferno. Então levante as suas mãos como alguém que é livre em nome de Jesus lá no alto e declara assim: eu renuncio e denuncio agora toda apatia, todo marasmo, toda paralisia, toda passividade e toda nostalgia, todo saudosismo que não provém do Senhor, eu declaro agora, cancelado, aniquilado, repreendido e amarrado da minha vida, da minha família, da minha casa, dos meus negócios. Eu tomo posse e recebo daquilo que a palavra diz. Pés de corça, de alguém que corre, de alguém que avança, de alguém que está acelerado, motivado, olhando para o futuro, na força do Espírito Santo. Eu vou adiante, eu não vou ficar preso no presente, eu vou acessar um futuro glorioso, pelo nome de Jesus. Amém? Então aplauda ao Senhor, se você entende que essa é uma realidade sobre a tua vida. Aleluia! Você pode se assentar. Oh, aleluia! Se ele já estava pensando, porque passou dia 4, dia 5, se ele já estava tentando se encostar em você, ele foi desmascarado agora. Você já reconheceu, já não vai aceitar viver mais uma semana passivo. Você vai se levantar com os olhos atentos para aquilo que o Senhor tem preservado e reservado para você. Amém? E sobre isso eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Eu vim com uma palavra queimando ao meu coração e confesso que até pensei em não pregar nessa terça, porque já estarei com vocês aqui no domingo, do Dia das Mães, inclusive. Pensei em colocar o pastor Ricardo para pregar, eu para dirigir, mas eu fiquei ruminando uma palavra, e uma palavra que para mim já tinha atingido o meu coração, e o Senhor falou, eu preciso que você compartilhe e lembre isso à igreja. E hoje eu vou pregar sobre um personagem que quem caminha comigo, quem me acompanha sabe que é o meu personagem preferido da Bíblia.
E ele já muito me inspirava em seu chamado, em seu ministério, em sua postura de vida. E depois, então, que eu li um livro, e eu deixo aqui para você uma recomendação do pastor Samuel, o livro de autoria do pastor Samuel, líder de uma torre de oração de 7x24, então um homem de Deus. Ele escreveu um livro chamado Você Escolherá o Deserto. E esse livro, ele me ajudou ainda a amar ainda mais a história desse homem que se chama João Batista. E hoje eu queria compartilhar com você algo que João narra sobre a tua história, e impressionante é saber que, embora ele tenha tido um ministério tão relevante, tem algumas coisas que aconteceram ali no bastidor da sua história que a gente não percebe e não se atenta. E hoje eu desejo nessa noite descortinar os teus olhos. O pastor Ricardo, ele ministrou aqui algo muito interessante que estava no meu espírito mesmo, que eram visões realmente sendo abertas. Mas a visão ela não vai ser aberta para você olhar o que está do lado de fora. A visão vai ser aberta para você reconhecer o que está do lado de dentro. Porque às vezes a gente foca muito no que está do lado de fora e a gente esquece do que a gente é do lado de dentro. Pastor Ricardo liberou uma palavra aqui, eu concordo com ela, que a Escritura diz que maior é o que está em você. E quando nós falamos em nós, em você, eu falo dentro, uma preposição interna, algo que me dá a definir de que está dentro, não está fora. Então eu estou aqui para te lembrar o que o inferno está tentando roubar, a sua identidade de filho, a sua identidade de filha, algo que Satanás vem tentando defraudar, vem tentando roubar e levar. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus me trouxe uma palavra para dizer: você vai ser o que o céu disse que você será, e você vai fazer o que o céu já determinou que você vai fazer. A palavra do Senhor diz em Jeremias, querido, que antes mesmo de você nascer, Ele te teceu, e Ele tem todos os teus dias escritos. Ele está no controle de todas as coisas, e Ele tem o seu nome escrito na palma das mãos dEle. Quando Ele olha para as mãos, Cristo Jesus não vê só cravos, como Tomé disse: toca aqui, Tomé. Mas Ele também enxerga o nome da Raíssa. Ele enxerga o nome da Simone. Junto com aquelas marcas tinha o nome do Mário. Junto com aquelas marcas tinha o nome do Lucas. Junto daquelas marcas tinha o nome do Marcos. Junto daquelas marcas tinha o nome da Luciana, da Renata. Será que tem alguém entendendo? Você não está esquecido. E às vezes esse deserto, esse cenário, essa circunstância está fazendo você blasfemar contra o teu Deus, porque você está achando que Ele se esqueceu. Mas na verdade todos os dias Ele olha lá do trono, intercedendo por mim e por você. Ele diz: eu sei quem você é, e eu tenho um caminho já determinado sobre você. E os pensamentos são de paz, os pensamentos são de futuro, os pensamentos são gloriosos, mais altos e melhores. Amém? Então eu gostaria que você abrisse tua Bíblia comigo em João capítulo 1, a partir do verso 19. Nós vamos ler juntos aqui no telão. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Repita comigo, por favor. Ele confessou. Não, mais forte. Ele confessou, não negou e declarou. É isso que você vai fazer sobre a sua vida a partir de agora. Você vai confessar. Você vai parar e vai deixar de negar. E você vai declarar. Você vai confessar o que você é. Você vai negar o que estão dizendo ao teu respeito. E você vai declarar o que o céu já disse que você vai viver.
3 realidades que mudam a sua vida, e eu estou te dando aqui, eu gosto de falar de chave, né? Eu estou te dando aqui mais do que chave, porque chave às vezes tem um código, depende da porta, depende, não. Eu estou te dando aqui acesso que a Escritura te dá, para você ser livre, confessão, negar e declaração. Pastor, é porque tem coisa amarrando a minha vida, é maldição hereditária, eu preciso de oração de renúncia. Faça você, comece a se levantar, confessa, nega e declara. Confessa, nega e declara. E eu duvido que a tua identidade espiritual não mude. E João Batista fez isso. Ele confessou, não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. 21. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Preste atenção. A pergunta dos fariseus e dos levitas já é uma pergunta sugestiva. A pergunta é, quem é você? Mas vem opções. Elias? Quem é você? Um profeta? Porque quem não sabe quem você é de verdade vai tentar sugestionar qual é a sua real identidade. Quem não te conhece de perto e quem está confuso acerca do que o céu tem na sua vida, vai tentar sugerir quem você deve ser. E tudo que o inferno trabalha é com sugestão. O inferno não trabalha com declaração, o inferno trabalha com sugestão. Vamos para o início de tudo, lá no Éden? Às vezes a gente acha que a serpente chegou e mandou Eva comer alguma coisa. E ela não mandou Eva fazer nada, ela perguntou. Ela sugestionou. Por um acaso, essa aqui é a árvore que o seu Deus falou que você não podia comer e nem tocar? Sugestão. Pergunta. Porque quem quer te tirar da posição, quem quer roubar a tua identidade, vai sugestionar quem você deve ser. Então, olha o que os levitas e os fariseus estão fazendo com João Batista. Eles não estão perguntando e deixando espaço para a resposta. Eles estão perguntando quem é você, mas já trazendo uma sugestão. Para que ele possa entrar naquele enredo e acabar se convencendo de responder algo que a Bíblia não disse a respeito dele. Afinal, ser comparado a Elias era bom ou não era? Porque nem sempre a comparação de Satanás vai vir com algo ruim. A comparação vai vir com alguém que você diz, tudo bem ser comparado com Elias, ele era fera. Tudo bem ser dito um profeta, vamos resumir a conversa, tá tudo certo. O inferno, ele vai vir de forma sutil, te mostrando níveis e pessoas que você pode até admirar para dizer, talvez eu esteja ali, talvez eu esteja naquela posição, mas João Batista não abraçou a sugestão. E então, quando ele não responde nada, aí ele se levanta, então, por favor, me diga finalmente, quem é você? E deu-nos uma resposta. Para que alevemos aqueles que nos enviaram. Quando você responde o que o céu deseja que você responde, a notícia corre. E a notícia começa a andar. É por isso que quando você está posicionado na identidade real que Deus criou para você, você não precisa fazer patrocinado, você não precisa fazer workshop, você não precisa fazer network. As mesas começam a falar o teu nome, as pessoas começam a saber quem você é, porque quando você diz quem você é, a luz da palavra é o céu que se encarrega de fazer a tua propaganda, meu lindo. Você entende isso? Pastora, tem algo contra? Não, o que eu estou dizendo é que a melhor propaganda quem faz é o Senhor. Ele espalha, Ele ajunta, Ele faz do jeito que Ele quer. Aí agora a resposta, que é a resposta real, vai tomar uma proporção. Me fala quem você é para que possamos levar acerca daqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de você próprio? Então João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou
a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo? Porque depois de você não cair na sugestão de responder quem você não é, ele vai tentar tocar no que você faz. Quando ele não toca na sua identidade, ele vai sugestionar acerca do que você está operando agora. Olha aqui a jogada. Eles tentam, Elias é um profeta? João Batista não. Eu sou a voz do que clama no deserto. E a Bíblia faz questão de dizer que ele respondeu conforme a palavra do profeta Isaías. Então ele está declarando palavra. E após ele se manter firme na palavra, os fariseus agora vêm. Então, se você não é o Cristo, por que você batiza? E agora vai descredibilizar a função. Vai descredibilizar o serviço. Vai descredibilizar o ato, a atitude. E nem Elias, e nem o profeta. 26. Respondeu João: eu batizo com água. Mas entre vocês, fariseus e levitas que estão perguntando quem eu sou, que estão preocupados com o que eu estou fazendo, está perto de vocês a resposta, e vocês estão preocupados aqui com o que eu estou fazendo. Entre vocês está alguém que vocês não conhecem, porque vocês estão preocupados em deturpar minha identidade, preocupados em tocar no que eu faço, estão com os olhos direcionados na perseguição a mim, mas não estão reconhecendo quem está no meio de vocês. 27. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui a gente termina o texto com uma ação contínua. O que nos dá a entender é que o batismo de João foi interrompido para aquela conversa. Tudo isso aconteceu num cenário costumeiro para João, onde João costumava batizar, onde João estava batizando. E, querido, algo que eu queria, parece simples, mas a gente se esquece, é que quem eu sou não é o que eu faço. E nem o que eu faço é necessariamente quem eu sou. E a gente vive tão preso numa realidade funcional que a gente perde a identidade de quem a gente é em Cristo Jesus. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso fazer pipoca e isso não me torna um pipoqueiro. Eu posso fazer um bolo e isso não me torna uma confeiteira. Eu posso dirigir e ainda assim não ser um motorista. Porque o que eu faço não necessariamente é o que eu sou. Você está entendendo isso? Porque se a gente não entender isso, a gente vai viver uma vida que eu estou cansada de ouvir dentro da igreja, que é: quem você é? Eu pergunto muito isso para as mulheres, quando a gente conversa, quando tem atendimento. Mas e você? Quem você é? Não, eu sou a mãe do fulano. Eu sou a esposa do ciclano. Não, eu sou a dona de tal loja. Porque a resposta é sempre embasada numa identidade atribuída a algo que se faz. E qual é o perigo disso? Que o dia que o Satanás ou o próprio Deus permitir que o que você faz te seja levado, você não sabe quem você é. Porque enquanto você está alicerçando a sua identidade em ser mãe, o dia que o seu filho crescer e for embora e construir a vida dele, você perdeu o propósito de vida, síndrome do ninho vazio. O dia que o seu esposo, que você era casado, não era esposa do ciclano, cair ou morrer, você perdeu a identidade, porque você não sabe mais quem você é. Por quê? Porque você passou uma vida construindo quem você é naquilo que você faz. E Satanás, sabendo disso, começa a tocar naquilo que você faz. Porque a intenção dele não é tocar no que você faz, a intenção dele é destruir quem você é. Mas pessoas que são muito alicerçadas nas suas próprias funções, Satanás sabe exatamente que é só tocar na função que desestabiliza o eu.
Você está aqui comigo? Faz sentido para você? Só que olha que interessante. Porque às vezes nós perdemos a nossa real identidade em Deus por conta dos cargos, por conta das funções que estamos exercendo e que às vezes até faz parte da nossa caminhada, mas não faz parte da nossa jornada final. Queridos, eu estou aqui, eu falo e gosto de colocar sempre uma diferença. Existe uma diferença entre profissão e vocação. Vocacionalmente, eu sou profeta da parte do Senhor, mas já exerci outras profissões. Já fui auxiliar administrativa, depois fui gestora financeira. Eu já exerci, já fui dona de restaurante, já fui cozinheira, já fui caixa de restaurante, já fui caixa de supermercado. Por quê? Porque uma coisa é a profissão, outra coisa é a vocação. E quando você acha que profissão e vocação estão misturadas, você confunde tudo e quando alguém te perguntar quem você é, você vai responder a profissão. Mas, na verdade, você não entendeu que a profissão é só um resultado temporário da terra. O que você vai responder no céu é sobre a sua vocação. Você está entendendo? O céu não vai te pedir conta da sua profissão, o céu vai pedir conta da tua vocação. A tua profissão, ela faz parte da tua caminhada, mas ela não é necessariamente a tua jornada. E aí, como que a gente se perde? Às vezes, nós perdemos ali e acabamos perdendo as funções por desejar quem nós queremos ser ou não fomos chamados para ser. Porque agora a gente começa a olhar para a função, começa a olhar para a profissão e começa a ver que dá certo, começa a olhar para o resultado, começa a olhar para a meta, começa a olhar olha, não é que eu nasci para isso. Porque a grande história é que no final nós achamos e medimos resultado como sucesso. E, na verdade, eu estou aqui para te lembrar com toda essa mensagem que nem sempre resultado na terra é sucesso celestial. E nem sempre fracasso na terra é fracasso no céu. Mas se você não tiver a sua identidade construída em Deus, você vai ser levado por tudo aquilo que você está vendo. E você vai eternizar a profissão achando que ela é vocação. E aí, no final, no grande dia, quando o Senhor te perguntar sobre algo que Ele tem que te entregar, chamado galardão, que é o prêmio, não é da soberana profissão, é o prêmio da soberana. Será que tem alguém que conhece Bíblia aqui dentro? Paulo vai dizer para correr uma corrida que lhe fora proposta. Não é para ganhar o prêmio da soberana profissão, mas é para ganhar o prêmio da soberana vocação. Você às vezes pode ter a graça de estar exercendo na tua profissão o que é a tua vocação, mas nem sempre a tua profissão de hoje é a tua real vocação. Aleluia. Se fosse o pastor Jantos pregar aqui agora, ele ia falar, oi? Silêncio da morte. E aí o que acontece? A gente olha para a função, olha para o resultado, vê o que a gente está gerando e diz, nasci para isso. E quando a gente acha que nasceu para aquilo porque focou no resultado, a gente se perdeu naquilo que Deus disse ao nosso respeito. Porque a gente agora começa a substituir profissão por vocação e vira um embolo só. E daqui a pouco a gente está querendo viver o quê? Só perda. Porque a gente perde de ser mãe porque queremos ser empresário. Perdemos de ser adoradores porque desejamos ser famosos. Perdemos de ser maridos porque queremos ter uma boa conta bancária. E tudo isso a gente diz com muita justificativa. Não, mas eu não estou criando meu filho porque eu preciso dar uma boa vida para ele. Não, mas é porque eu não sou um bom esposo, porque eu estou correndo atrás para ser um marido para ela. Não, mas é por quê? Porque no final você sabe que você está sendo cobrado por uma vocação e querendo justificar a tua ausência com uma profissão. No grande dia, Deus não vai perguntar se Jean foi um bom empresário. Deus vai perguntar se ele foi um excelente sacerdote. No grande dia, eu não vou ser perguntada se eu fui uma boa gestora de um restaurante ou de uma clínica médica. No grande dia eu vou perguntar se eu instruí os meus filhos no caminho que eles deviam andar. Porque essa é a minha primeira vocação. Entende? E aí a gente começa a desorganizar. E desorganizar é quebrar princípios. E a gente faz isso por conveniência. Porque a verdade é que se manter na vocação é doloroso.
exercer profissão é fácil. Eu quero ver você diariamente viver vocação. Porque a vocação, ela exige renúncia. É por isso que vai ter um prêmio. Deus não vai dar prêmio para coisa fácil. Você achou mesmo? Se fosse fácil, não merecia prêmio. Se fosse fácil, não tinha uma corrida. Porque corrida envolve cansaço. Corrida envolve preparo. Corrida envolve você se equipar, se munir, tem que ter água, tem que ter uma pessoa auxiliando, pessoas certas. É por isso que vocação cansa. É por isso que vocação é exausta. Aí o que a gente faz? Deixa esse negócio de vocação para lá. Eu vou focar na profissão. Porque na profissão eu confio, no pós-doutorado. Na profissão eu confio no meu treinador. Na profissão eu vou no meu instrutor lá da faculdade. No meu mentor. Eu começo a buscar recurso terreno para justificar a minha desobediência celestial. E aí a gente começa a se conformar porque no final está dando certo. E dá. E dá. Agora, o que dá certo? O que é resultado? Porque, querido, enfim, João vai nos ensinar aqui sobre quem ser, o que fazer e onde fazer. E quando tentar forçar a ele a desejar ser alguém diferente, algo não o atinge. Quando as vozes externas aparecem para tentar forçar a João a ser quem ele não é, ou mudar, deixar de fazer o que ele está fazendo, não o atinge. Porque ele está tão firme, ele está tão convicto naquilo que ele nasceu para ser, que vem fariseu, vem levita, vem quem for. O que sai da boca dele não é opinião. O que sai da boca dele não é profissão. O que sai da boca dele não é desejo. O que sai da boca dele é, e ele respondeu, conforme a palavra do profeta Isaías. Agora eu te pergunto, se o Senhor se apresentar, ou se alguém te perguntar, quem é você? Qual é a resposta que tem nos teus lábios? Qual é a palavra de Deus que sai da tua boca? Ou tu vai consultar o teu caderno de diploma, ou tu vai consultar a tua conta bancária, ou tu vai olhar para o lado e olhar para alguém que está do seu lado para se respaldar na identidade de alguém que está perto de você. Eu vim aqui para declarar algo. Seja quem você precisa ser. E faça o que precisa ser feito. É muito simples, poderoso, mas infelizmente corrompido. A gente vive uma vida desejando ser outra pessoa. A gente vive uma vida buscando resposta em outras pessoas. A gente nunca está satisfeito com quem a gente foi criado de fato para ser. Se você tem um chamado profético, você olha para o mestre e fala, se eu fosse mestre. O mestre olha para o profeta e fala, se eu tivesse essa coragem. Porque eu não estou pregando aqui para uma comparação do mundo, eu estou pregando para uma igreja. E vale te lembrar que João Batista também estava respondendo para uma igreja. Porque os fariseus eram os pastores da época, os fariseus eram os líderes religiosos. E os levitas eram aqueles que prestavam adoração no altar. Então eu estou falando sobre uma igreja daquele tempo corrompida que está tentando abortar a identidade de alguém que está fazendo o que o céu mandou fazer. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles não discerniram a estação. E quando você não discerne o calendário de Deus, do que Deus está fazendo na terra, você quer abortar o chamado de alguém que está perto de você. Quando você não discerniu ou não entendeu como o céu está se movimentando, quem está se movimentando no que ouviu do céu está te incomodando. Porque é isso que João Batista está fazendo. O que João Batista está fazendo demais que atinge os fariseus? Nada, mergulhando um monte de gente na água. Isso atinge quem? Mas incomoda. Porque quando você se levanta para fazer o que você nasceu para fazer, eu tenho agora líderes religiosos presos em grandes cadeiras, recebendo grandes salários, têm grandes títulos, grandes poderes no meio da sociedade, incomodado com a voz do que clama no deserto. João Batista era esquisito. A Bíblia vai dizer que ele morava no deserto,
comia gafanhoto e se vestia com pano de saco. Agora eu vou te falar, como uma pessoa estranha dessa amedronta quem é muito líder religioso? Como uma pessoa dessa causa pânico naqueles que estão assentados dentro da sinagoga, bem vestidos com talas sacerdotais? Eu estou aqui para te dizer algo. Até hoje costuma ser assim. Quando você se levanta, posicionado no que o céu disse ao teu respeito, vem gente de tudo quanto é canto, nunca vieram para te ajudar, nunca levaram uma marmita no deserto, nunca se preocuparam com a tua roupa, mas quando tu se levanta para batizar, alguém que está bem vestido, alguém que nunca te estendeu a mão, vai lá te perguntar, com que direito você está fazendo isso? Eu estou falando da igreja. É a igreja que é preocupada se tem ação social na igreja, mas não participa de nenhuma. Está preocupada onde está fazendo, com o que está acontecendo, mas nunca vai. É a igreja que está preocupada com a vida do vizinho, do pastor, quanto ganha, o que faz, qual o carro que anda, mas não ajuda em nada. Nem dizima. Mas está preocupada em saber aonde está indo o recurso. Isso não é indireta não, porque eu nunca ouvi isso aqui, graças a Deus ainda. Mas também acho que eu não vou ouvir mais. Porque geralmente reclama, critica e quer ser informado quem não está fazendo. Porque quem está fazendo está sabendo. Pergunta se os discípulos de João Batista estavam preocupados em quem era João. Pega isso aqui. Os discípulos de João Batista não estão perguntando para João, João, quem é você? Por que você está batizando? Porque quem é discípulo e está próximo, está entendendo o coração e a motivação do que se está sendo feito. Agora, quem está distante, ausente, está preocupado só em julgar. Está preocupado em só preocupação. Mas, na verdade, é calúnia e desespero. Por não estar fazendo o que o céu mandou fazer. Querida, em nome de Jesus, faça o que precisa ser feito. E seja quem você tem que ser. A história em que nós iniciamos a leitura diz, e esse foi o testemunho de João. O testemunho dele é breve. E talvez por isso a história desse homem mexa tanto comigo, porque o testemunho de João é, eu sou a voz do que clama no deserto. E antes dele dizer a palavra sobre quem ele é, ele declara. Ele não nega. Ele diz abertamente, eu não sou o Cristo. Agora, olha que loucura existe nessa afirmação, eu não sou o Cristo. Porque quando ele diz, eu não sou Cristo, ele já tinha dito não para outras identidades. Ele disse que não era Elias. Ele disse que ele não era o profeta. Mas ele não foi perguntado se ele era o Cristo, mas ele vai dizer, eu não sou. Porque o que ele está dizendo para o inferno em voz alta é, você veio me colocando numa medida da terra. Elias, profetas, são homens conhecidos por vocês. Mas se existe alguma chance de vocês tentarem me ganhar no ego e no orgulho, de me colocar soberbo, achando que eu posso ser o Cristo, eu digo, não nego, e afirmo abertamente, eu não sou o Cristo. E existe uma riqueza tão grande, não só quando você diz quem você é, mas muito maior riqueza é quando você diz quem você não é. Mas o sarrafo é alto aqui. O comparativo da história de João é alto. Porque Elias, profeta, e por último Cristo. Mas deixa eu te ensinar algo. Complexo de inferioridade não é bíblico. Mente miserável. Mente complexada. Mente que quer dizer, não, eu não sou essa pessoa, não. Eu sou menor, eu sou menor, eu sou menor. Se vestindo atrás de uma falsa humildade.
Por muito tempo as igrejas andaram lotadas de pessoas assim, achando que uma vida miserável, uma roupa miserável, um carro miserável, um título ou uma falta de título, não, fulano é humilde. Mas posso te afirmar algo, são os mais arrogantes que existem. Agora você quer ver também algo que é muito mais fácil de ser visto? Soberba, orgulho. Eu sou. Eu sei. Eu faço. Eu posso. Fulano não consegue não, mas me solta aí que eu consigo. Dois complexos, inferioridade e superioridade, que entre eles é a mesma coisa, só existe uma função, crise de identidade. Pessoas que não sabem quem são, tendem a se ver menor do que são e acham que isso é qualidade de humildade. E pessoas que se veem aquém do que são, tendem a se ver orgulhosos, se vendo maior do que realmente foram chamados para ser. Raíssa, então, o que eu sou? João Batista responde: eu não sou Cristo. Eu não sou maior do que vocês estão me vendo. Mas eu também não sou Elias. Eu não sou menor do que vocês estão tentando me colocar. Eu sou o que a palavra diz em Isaías que eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu preparo o caminho do Senhor. Quem eu sou? Um arauto. Quem eu sou? Um mero preparador de caminho. Eu não sou o caminho, mas também não estou antes do caminho. Eu estou fazendo um caminho. Satanás usa dessa arma para fazer você se ver sendo o caminho, ou se jogando antes do caminho. Mas João Batista está dizendo: eu sou o que prepara o caminho. Qual é a medida certa então, Raíssa? A medida certa é o que a Bíblia diz a você. O que você já ouviu da boca de Deus que você é? Quando te perguntarem, responda sem medo, não negue. Declare abertamente: eu sou. E diga o que o Senhor já disse que você é. Não, pastora, mas se eu falar, hoje eu não abri nenhuma empresa, mas se eu falar que eu sou um empresário, vão rir da minha cara. Mas não é quem disse, Deus disse que você é? Então diga quem você é na ótica do céu. Não, pastora, mas se eu me colocar assim, vão achar que eu sou soberbo. Soberbo é você falar além do que Deus disse ao teu respeito. Falar quem Deus te chamou para ser é identidade firmada no propósito. Agora eu pergunto novamente para você pensar: quem você é? Quem você é? E até quando você vai ficar se escondendo atrás de uma função temporária para não abraçar a real vocação que o céu tem para você? Até quando? Porque quando eu estou presa em ser alguém que eu não sou, eu começo a fazer o que eu não fui chamado para fazer. Mas quando eu estou posicionada em ser quem eu sou, batizar no Jordão não me incomoda. Batizar no Jordão não me parece pequeno. Mas tem mais, batizar no Jordão também não aumenta o meu ego. Porque eu só estou fazendo o que precisa ser feito. Ah, pelo amor de Deus, tem alguém ouvindo essa palavra? Eu vim para ensinar a sua vida hoje. Instruir o teu ministério, eu vejo, eu sei, porque o Senhor me disse que hoje existiria uma mudança aqui no nosso meio. Uma mudança profissional, uma mudança vocacional. Era como se realmente as visões aqui fossem abertas acerca do eu e cargos fossem ser deixados. Decisões precisam ser tomadas. E não é por que você faz, mas é por quem você foi chamado para ser.
Você precisa abraçar urgentemente a identidade que Deus forjou para você ser. Agora tem algo aqui que você vai ficar pasmo comigo, porque você vai me dizer assim: pastora, mas João Batista era João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus. Que honra! Agora deixa eu te trazer umas realidades que tem por trás de quando você lê a Bíblia, parece que você não foca muito. Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Você sabe? Quanto tempo João Batista fez o que precisava ser feito? Posso deixar um pouco pasmo? De 6 meses a 1 ano. João Batista morreu com cerca de 31 anos. João Batista passou 30 anos da sua vida forjando quem ele era, para fazer por 1 ano o que precisava ser feito. E olha a declaração desse homem: virá após mim aquele pelo qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Ele sabia que quando o caminho começasse a caminhar, o preparo já não era mais necessário. Por isso sua cabeça foi numa bandeja. Você consegue imaginar um jovem homem? 31 anos é um jovem homem. Decapitado. Mas dizendo: eu fiz o que precisava ser feito. Uma vida intensa. Um ministério intenso. Que mudou as nossas vidas. Porque a verdade é que falamos de Jesus e sim, a Ele toda a honra e toda a glória. Mas Jesus não poderia se revelar como o caminho, a verdade e a vida, se antes não se cumprisse aquele que diz: eu preparo o caminho. Eu preparo o caminho para o caminho. Uma vida intencional no propósito. Agora às vezes a gente vive 50 anos, 60 anos fazendo algo e parece que não construiu nada. Porque passou uma vida se gastando e sendo gastado por profissão e não por vocação. Uma vida intencional no propósito, ela pode durar 6 meses, 1 ano, mas ela muda vidas. Ela muda histórias. Você quer ouvir um pouquinho mais sobre João Batista? Não há nenhum relato de cura, libertação ou qualquer milagre feito por suas mãos. Ele só fez o que precisava ser feito. E ele batizava no Jordão. O profeta Isaías não disse que ele faria cura. O profeta Isaías não disse que ele ia operar milagres. O profeta Isaías disse: prepara o caminho e prega arrependimento. 1 ano. O que você faz, João Batista? Batismo. 1 ano. O que você prega, João? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João, que mensagem cansativa, tem outra não? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João, mas estão pedindo algo mais.
milagroso, estão pedindo algo mais fantástico. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João, não tem outra mensagem, João. João, não tem mais nada para você fazer, não, João. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eu vos batizo com água para arrependimento. É o que eu sou, é o que eu fui chamado para fazer. Mas virá após mim um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para viver o maior, vai ter que viver arrependimento. Para viver a glória maior, vai ter que passar por João. Para viver Jesus, milagre, cura, libertação e maravilhas, vai ter que batizar no Jordão. Que Deus levante em nós uma igreja preocupada em ser quem Ele me chamou para ser, quem Ele te chamou para ser, não fazendo nada mais, não fazendo nada menos do que Deus te mandou fazer. Querido, eu fico louco, 30 anos, morando no deserto, 30 anos, quantas perguntas não vinham a João, talvez em sua mente dizendo, os profetas profetizaram, outros fizeram milagres, teve um que fez 7, teve o outro que veio depois que recebeu porção dobrada, teve osso ressuscitando, teve ali coisa vindo na água, teve... Será que eu vou fazer as mesmas coisas? Só batiza, João. Mas, Senhor, o povo está pedindo sinal. Só batiza, João. Não, pastora, mas eu quero fazer mais. Você não está preocupado em fazer o que você faz? Não, pastor, é porque eu quero ser mais. Você não está preocupado em ser quem você é. Estamos com os olhos tão focados e fitados no futuro, que não olhamos para o hoje, que é a construção do que seremos amanhã. A Bíblia diz em Provérbios que assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Você não precisa pensar em quem você vai ser. Você precisa pensar hoje quem você quer ser amanhã. Pensar. Mas quem te torna? O teu papel é pensar, obedecer. O papel de Deus é fazer e te promover. A vida de João Batista é uma escola. A vida de João Batista nunca deixa de me constranger. Mas se olhássemos e vivêssemos na época, talvez olharíamos para João, Brandon, e diria, que vida de fracasso. Morreu tão novo. E pastor Janderson, tão cedo, 1 ano só. Aí alguém poderia perguntar, nossa, mas João fez o quê? Nada, ele só batizava. É porque hoje conhecemos o final da história. Mas se talvez nós vivêssemos nos tempos passados, por estarmos tão focados em resultados e assimilarmos a vocação e propósito, nós falaríamos que Abraão foi fracassado. Afinal, ele foi chamado pai de multidões e teve apenas 2 filhos biológicos. Nós falaríamos de Noé, que fracassado, passou 100 anos construindo uma arca para navegar 1 ano só, que vida inútil. Falaríamos de Jeremias,
que ele foi um profeta do fracasso. Pregou por 40 anos e não houve uma conversão em Israel. Falaríamos que tudo foi fracasso quando olhamos na ótica humana. Dizemos hoje que o culto foi uma bênção. O altar estava lotado. Números. Falamos, o culto foi extraordinário, a casa estava cheia. Mas quando olhamos para a vida de quem de fato exerceu vocação e propósito, uma vida aparentemente sem resultado, uma vida de um aparente fracasso. E sabe o que é mais louco? Vir o Jesus dessa forma também. Jesus passou mais tempo no anonimato do que fazendo curas, milagres e libertação. 30 anos de vida anônima. 3 anos e meio de ministério. Talvez na época poderíamos ser dos que estavam debaixo da cruz dizendo: solte Barrabás e crucifica Jesus. 33 anos? 3 anos só, veio lá de Nazaré por um acaso. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Resultados. Mas todos eles foram quem Deus chamou para ser. E fizeram exatamente o que Deus mandou fazer. Se coloque de pé no seu lugar. Às vezes, queridos, sabe, nós estamos olhando para as nossas vidas, ou para a vida de quem amamos, e julgando o fracasso aonde está havendo coroação. Fulano não tem resultado. Ciclano é só um pobre pastorzinho com poucas ovelhas. Ciclano está dizendo que vai ser empresário. Tadinho, o nome já está até sujo. Às vezes olhamos para quem nós somos, ou olhamos para quem está ao nosso lado, e falamos, fracasso. Mas no céu, coroação está acontecendo. Ou às vezes aplaudimos os ganhos. Resultados, ganhos, 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 resultados. Mas no céu, danos, 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 danos. João teve seu ministério intenso entre 6 meses e 1 ano. Por volta de 31 anos ele morre. Ele passou mais tempo no anonimato do que fazendo. Jesus teve um ministério que mudou a história da humanidade. Morreu com 33 anos. Viveu mais no anonimato do que fazendo. Jó 8, versículo 7. Vai declarar a realidade por trás desses homens e a realidade que tem que sustentar a minha vida e a sua. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Só queremos receber essa palavra para dizer que o futuro é amanhã, que o futuro é mês que vem, que a conta bancária vai resolver, que o problema vai passar. Não. Eu estou te dizendo que talvez você tenha uma vida toda como a desses homens, parecendo pequena, mas no futuro, o meu fim será de grande prosperidade. O que é prosperidade no céu? Entra, entra, servo bom e fiel, entra.
servo bom e fiel. Entra onde? No gozo do seu Senhor. O que é gozo? É alegria, é júbilo. Alguns até entrarão no céu, mas não desfrutarão da alegria que é receber você chegando em casa. Mas para aqueles que forem fiéis, para aqueles que se apresentarem como servos fiéis, esses ouvirão do Senhor: servo bom e fiel, entra, tem um lugar preparado para você. Servo bom e fiel, tem um lugar preparado para você. Você não teve boas cadeiras na terra, você talvez não teve uma conta bancária cheia, você não teve as melhores roupas de marca, você não teve os melhores instrumentos, você não teve o melhor lá, mas aqui existe algo te aguardando. Entra no lugar aonde só os servos bons e fiéis entrarão e desfrutarão do meu júbilo, do meu gozo, da minha alegria. Uma vida intencional, uma vida proposital, é uma vida que mesmo sendo pouca, ela é grande em resultado. Ele viveu 1 ano e hoje pregamos sobre João. Jesus viveu o ministério 3 anos, mas hoje somos libertos por meio de Jesus. Uma vida intencional é uma vida proposital. Você falaria de Abraão, você falaria de José, você falaria de Daniel, você falaria de Jeremias, você falaria, eu falaria que todos esses homens em suas épocas foram pequenos, insignificantes, sem resultados. Mas Deus olhava do céu e dizia: vai ter fechamento de boca de leão por sua oração, Daniel. Deus olhava do céu e dizia: José, vai ter mantimento para sua casa por conta da sua postura de perdão. Davi, só porque tu foi entregar marmita no acampamento, vou te fazer rei, vou te fazer rei. O olhar do céu é o olhar do resultado verdadeiro, ao qual eu e você precisamos de fato nos preocupar se estamos vivendo. Estamos preocupados com o resultado daqui. E quando não alcançamos, sabe o que fazemos? Pecamos e murmuramos contra o Senhor. Deus, você se esqueceu de mim. Deus, aonde o Senhor está? Deus, parece que tudo que começou a acontecer na minha vida depois que comecei a te servir é ruim. Tudo virou de cabeça para baixo. Deus, será que isso existe mesmo? Deus, será que o Senhor está aqui mesmo? Deus! Porque atribuímos aparentes resultados à presença de Deus, à aprovação de Deus. E Deus está aqui nessa noite para nos lembrar que ainda no vale, ainda num Jordão, ou ainda que numa cruz ou numa cisterna, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. O teu início pode parecer modesto, mas o teu fim, Ele já viu. O teu fim Ele já viu. Será que tem alguém aqui dentro para acreditar nisso? O teu fim Ele já viu e Ele será grande. Ele será grande. Ele será grande. Recomeçar.